Programa Ser e Florescer. Apresentação, pastora Cimeia e Ana Lúcia Câmara. Cuidar do nosso corpo não é apenas sobre estética. Trata-se de nutrir, proteger e respeitar esse templo que abriga o nosso espírito. Quando entendemos o corpo como um espaço importante, ficamos mais motivadas a adotar hábitos saudáveis e a priorizar a prevenção. A saúde da mulher é um aspecto fundamental do bem-estar geral e merece atenção especial em todas as fases da vida. Isso significa ouvir as necessidades do nosso corpo, respeitar seus limites e buscar sempre o que é melhor para ele. Mas também é claro que ter uma boa saúde vai muito além de simplesmente manter um corpo saudável e livre de doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde não é apenas a ausência de enfermidades. Esse conceito abrange um estado de bem-estar completo que integra os aspectos físicos, mentais, psicológicos e sociais de uma pessoa ao longo da vida. Pois bem, cuidar da nossa saúde é um ato de amor próprio e respeito pela vida. Então, mulher, você tem cuidado de si? E assim nós estamos começando mais um Ser e Florescer, o programa mais florido da Rede Boas Novas. E hoje o nosso tema é Minha Saúde, Meu Estilo de Vida. Eu sou a pastora Cimeia Câmara e é uma alegria nós estarmos juntas para conversarmos sobre esses temas tão especiais e importantes nesse universo feminino. Mas antes, eu te convido a acessar o QR Code que está aí na sua tela, seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, programa Ser e Florescer, e também boasnovas.amazonas. Estamos no Facebook, no YouTube e olha, aproveita e já envia uma mensagem para as suas amigas avisando que o Ser e Florescer está começando e nós queremos todas participando conosco. E ao meu lado está a pastora Ana Lúcia Câmara, que vem sempre com uma palavra direcionada por Deus para as nossas vidas. E você, querida amiga, já prepara, abre o seu coração, viu? A pastora Ana, cuidar de si é uma responsabilidade com nós mesmas, não é mesmo? Sim, com certeza. Cuidar de si mesma é de fato uma responsabilidade que nós precisamos ter conosco. E este cuidado representa um compromisso essencial com o próprio bem-estar, além de sermos formadas por um Criador que habita dentro de nós. E se nós compreendermos isso, nos dedicamos a cuidar de nós mesmos, e isso não promove só a nossa saúde, mas também nos tornamos mais capazes de apoiar e cuidar dos outros que estão ao nosso redor, né? Então, prevenção é uma rotina, né, que nós temos de exames, ciclos, exercícios físicos, são tantas coisas. Mas, bem, para conversarmos sobre isso hoje no nosso programa, estamos recebendo ela. Quem? A doutora Luceli Paiva. Ela é endocrinologista, mestre em saúde da família, doutoranda em medicina tropical e professora da Universidade do Estado do Amazonas. Olha que maravilhoso! Doutora Luceli Paiva, seja muito bem-vinda ao Ser e Florescer. Olá, né? Muito obrigada, pastoras Cimeia, pastoras Ana. É uma alegria estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho na minha área endocrinologia, que não é um termo muito conhecido, mas que trata muitas doenças, comorbidades do nosso dia a dia, como diabetes, o aumento do peso. E uma notícia triste que eu dou é que na última pesquisa do IBGE, Manaus ficou em primeiro lugar na categoria mulheres acima do peso, né? Então, isso gera um alerta porque o aumento do peso é risco para várias outras comorbidades e eu espero poder
falar um pouquinho e falar principalmente de prevenção, né? Que é o nosso estilo de vida saudável. É verdade, esse é o tema de hoje do Ser e Florescer. E doutora, como é importante nós buscarmos um equilíbrio com o que nos nutrimos, encontrar uma atividade física que gostamos, reservar um tempo para o autocuidado e também momentos de relaxamento e descanso, faz parte. A forma como cuidamos do nosso corpo e da nossa mente reflete diretamente na nossa qualidade de vida. E é sobre isso que nós estaremos falando nesse dia, né? E doutora Luceli, vamos começar com a nossa conversa, que já vimos que será muito interessante. Muito se fala que as mulheres vivem sob a influência de muitos hormônios. Uma hora tá bem, outra hora nem tanto. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto, nos diga, o que são os hormônios? Bom, então eu preciso explicar o que é endocrinologia. Então, do grego, endo significa interno, crino significa secreção e logia estudo. Então é o estudo dessa secreção interna, né, dessa secreção de hormônios. Então hormônios são produzidos por glândulas, só que não vão ter ação só ali, naquela célula onde ele é produzido. Eles caem na corrente sanguínea e vão ter ação em diversos órgãos à distância, que podem mexer conosco desde o cabelo até o dedão do pé, né? Então, hormônio é isso, é essa substância que vai ter uma ação em diversos órgãos à distância, né, do local que é produzido, diferente de uma enzima que é produzida ali naquela célula e vai ter ação ali naquela célula. Interessante, né, pastora Ana? A gente precisa entender, né, esses detalhes, que nós somos leigos nisso, é muito bom esse esclarecimento. Mas quais são os principais hormônios que influenciam a saúde da mulher e como eles variam ao longo da vida? Nossa, são muitos e pastora, é isso mesmo, eles variam ao longo do tempo. Eu vou tentar colocar de uma maneira didática como professora, né? Então vou começar aqui pela hipófise, que é uma glândula que fica no sistema nervoso central. Ela produz vários hormônios, os principais relacionados com o metabolismo da mulher são o hormônio do crescimento, ou GH, que como o nome diz, é muito importante nessa fase do crescimento da menina, né, na infância e na adolescência. Então a deficiência desse hormônio vai levar a baixa estatura e, claro, afeta também a autoestima dessa menina, né? E como a pastora Cimeia colocou, saúde é muito mais do que uma questão física, ela está além disso. O outro hormônio muito importante da hipófise é a prolactina. A prolactina ela tem ação principalmente durante o período de amamentação, que vai estimular a produção do leite. Então, quando produzida em excesso fora dessa época, ela leva a produção do leite, né, dor nos seios, o que é desconfortável, mas ela também vai mexer lá embaixo com o útero e com os ovários. Então, pode levar a alterações na menstruação, dificuldades para engravidar. E isso pode ser um problema, né, um grande problema numa família. Bom, descendo, nós temos a tireoide. Então, todo mundo tem a tireoide. A tireoide é responsável pela produção de T3 e T4, que estão envolvidos com todo o nosso metabolismo. Problema nesses hormônios podem causar alterações estéticas, como queda de cabelo, unhas quebradiças, pele seca, mas também pode alterar o humor, levar a quadros de depressão. É muito comum mulheres acompanhando com psicólogos, às vezes até fazendo uso de medicamento controlado para depressão, quando na realidade tem um problema hormonal, que tem tratamento, né? Além de mexer com o humor, pode mexer com o peso, contribuir para o ganho de peso, quando na falta desse hormônio, o excesso ao contrário, contribui para perder peso sem explicação. Pode mexer com batimento cardíaco, levando a arritmia, pode mexer com o trato gastrointestinal, levando ora ao aumento desse trânsito intestinal, ora a constipação. E continuando, tem mais, né? Tem tempo. Bom, aí vem o pâncreas. Então o pâncreas, ele produz a insulina, que é responsável pelo controle do açúcar. Então na falta de insulina, esse açúcar aumenta, nós temos o diabetes. Mas veja, uma coisa importante, não é só a falta de insulina que causa o diabetes.
A insulina, mesmo quando produzida, se ela não conseguir agir, ela não vai conseguir controlar, baixar esse açúcar no sangue. Nós vamos ter o diabetes, que é o diabetes tipo 2. Hoje nós vivemos uma epidemia de diabetes. No Brasil são mais de 16 milhões com diabetes. E esse quadro nós chamamos de resistência à ação da insulina. Isso acontece quando a pessoa ganha peso. Então, ganhou peso, risco de diabetes. Então, o pâncreas está trabalhando normal, mas a insulina não consegue agir. E essa insulina também vai interferir lá nos ovários, que o ovário, para trabalhar adequadamente, produzir os nossos hormônios, estrogênio e progesterona, ele precisa da ação da insulina. Então, quando essa insulina não consegue chegar lá, ele desvia um pouco, começa a produzir mais hormônio masculino e aí caracteriza a síndrome dos ovários policísticos, que também pode cursar com alteração da menstruação, dificuldades para engravidar e sinais de excesso desse androgênio, como pelos grossos e terminais em áreas masculinas, né, aqui no abdômen, onde não deveriam existir, e queda do cabelo, né, alopécia nessa área também mais masculina. Bom, que mais? Assim, os ovários, né? Então, os ovários produzem estrogênio e progesterona sob a ação de dois hormônios produzidos pela hipófise, LH e FSH. Eles vão entrar em ação na menina ali por volta de 8 a 13 anos, quando inicia a puberdade, né? E vão levar ao desenvolvimento dos seios, aumento do volume uterino, preparando para a vida reprodutiva da mulher. Por volta de 50 anos, e aí essa produção já começa a diminuir, quando a gente passa dessa fase, né, encerra a vida reprodutiva e entra na fase não reprodutiva, que é conhecida como menopausa. Uma coisa muito comum hoje é a puberdade precoce, que também está muito relacionada ao aumento do peso. Então, quando esses sinais, né, desenvolvimento dos pelos, o odor axilar, aumento das mamas, surgem antes dos 8 anos. Isso é um problema, né? Pode mexer com a questão emocional, psicológica da criança, além também de afetar o crescimento. Essa menina acaba parando de crescer mais cedo e cursa com uma baixa estatura, né? Nós já vimos que os hormônios, eles têm influência em Muita todo coisa, o corpo. né? Mas, doutora, quais são os distúrbios hormonais mais comuns em mulheres? Né? E como eles podem ser tratados, é claro. Tá. Bom, assim, em Manaus hoje, como eu disse, né, na última pesquisa do IBGE, infelizmente, ficamos em primeiro lugar, um primeiro lugar não tão bom, mulheres acima do peso. Então, o problema do peso, que mexe com o nosso metabolismo, é um dos fatores mais comuns. Esse aumento do peso leva à resistência insulínica, leva a prejuízo na gestação. E em segundo lugar estão as alterações tiroidianas. É muito comum nas mulheres. Então, os principais fatores de risco são 3. Sexo feminino, idade, e começa a partir dos 20 anos, e história familiar. Então, geralmente no consultório médico, quando começa, na sala de espera, começa a conversar, aí vai descobrindo, né? Olha, também tenho problema na tireoide, também tenho. Para ter ideia, de cada 10 mulheres a partir de 80 anos, 8 têm problema na tireoide. E além da alteração hormonal na tireoide, também pode ocorrer a doença nodular. Geralmente esses nódulos são benignos, né? Raramente eles são malignos. Pelo próprio ultrassom já é possível suspeitar quando o nódulo é maligno, mas de qualquer forma a palavra nódulo assusta muito, né? E aí vem a importância do acompanhamento regular, né? Em cada fase, de avaliar os hormônios adequados em cada fase, de fazer um exame de imagem da tireoide também. Então, de que maneira o estresse, por exemplo, que a gente ouve muito isso e muitas pessoas reclamam e dizem estou estressada, às vezes elas nem sabem exatamente a profundidade disso, mas de que maneira o estresse ele pode afetar os níveis hormonais e, consequentemente, a saúde da mulher? O estresse, pastora, está muito ligado ao nosso sistema imunológico, né? E as principais alterações tiroidianas são autoimunes.
Então, a principal causa de hipotireoidismo, que é a deficiência do hormônio tireoidiano, assim como a principal causa de hipertireoidismo, que é quando essa tireoide passa a produzir hormônio tireoidiano em excesso, são autoimunes. O organismo ele passa a não reconhecer a tireoide como sendo dele e começa a produzir autoanticorpos, anticorpos que agridem essa glândula, ou inibindo ou estimulando. E isso está muito ligado ao estresse, né? Então é muito comum nós vermos mulheres abrindo quadro de hipotireoidismo, de hipertireoidismo, após um luto, após um período de divórcio, após a pandemia. Aumentaram muito esses casos, né? Certeza. Aí está a importância, né, do acompanhamento com um profissional da endocrinologia para tantas áreas da nossa vida, né, da nossa saúde. E também, inclusive, na saúde reprodutiva, na fertilidade das mulheres, pode influenciar, doutora? Pode. Então, a alteração nos hormônios tireoidianos pode prejudicar a ovulação, né, e, consequentemente, dificultar uma gestação. É importante colocar aqui que a maioria dessas alterações, o tratamento é clínico, né? Então, dado o diagnóstico, não é um tratamento cirúrgico, não é quimioterapia, radioterapia, não é um tratamento agressivo. Geralmente é com medicamento e geralmente sem efeitos colaterais. Eu sei que tem muitas mulheres que nos assistem que têm dúvidas, né, sobre esse assunto que é tão importante, né, principalmente para nós mulheres, né, sabendo que os hormônios estão aí, tem toda uma variação durante o mês. Mas nós vamos para um Tirando Dúvidas, que é um quadro que nós temos onde as nossas telespectadoras participam enviando as suas dúvidas e o profissional que está aqui pode responder. Vamos lá? Olá, doutora. Eu me chamo professora Mara Cintia Cunha e a minha pergunta é: qual a importância do endocrinologista para o tratamento do diabetes? Bom, hoje nós vivemos, professora, uma pandemia de diabetes, né? Então, já é colocado que o diabetes não deve ser tratado só pelo endocrinologista, ele deve ser tratado por todo médico, pelo clínico, oftalmologista. Agora, o endocrinologista é de suma importância no acompanhamento quando esse paciente com diabetes desenvolve uma complicação crônica ou quando esse paciente não consegue controlar, né, com os medicamentos habituais. E aí já precisa de um tratamento assim, digamos, mais específico, mais elaborado. O que é mais importante? Não deixar de ter um acompanhamento regular, seja com endocrinologista ou não. Porque além de controlar a glicemia, eu tenho uma amiga que fala muito isso, nós não podemos ser glicocêntricos, olhar só para o açúcar. O diabetes ele pode afetar outros órgãos, então precisa avaliar nesse paciente os olhos, precisa avaliar o coração desse paciente, os rins, os pés desse paciente e também toda outra questão metabólica, né? Pressão arterial e colesterol. Tem todo um contexto a ser avaliado, né? Todo um contexto. E importante é esse acompanhamento, né? Deixar de ir no profissional responsável que cuida, né, da sua saúde, e o endocrinologista é a pessoa essencial para estar avaliando, cuidando. Mas nós temos mais um Tirando Dúvida. Vamos ver o que a Suelen tem uma dúvida e enviou para a nossa produção. Olá, doutora Lucélia Paiva. Meu nome é Suelen Vasconcelos e eu tenho uma pergunta para a senhora. Quais são os exames essenciais para avaliar os hormônios? Ô Suelen, gente, se for avaliar todos, são muitos, né? Mas assim, vamos pensar nos mais comuns, no mais importante. E pensar aqui na nossa região. Então, hoje, principalmente pela nossa alimentação, o nosso café regional, por exemplo, é uma delícia, né? Sim. Mas, infelizmente, riquíssimo em carboidrato, que contribui para o aumento do açúcar. Então, é essencial não só dosar os hormônios, que eu vou já falar quais são, mas dosar a glicemia, dosar colesterol, triglicerídeos. E entre os hormônios, principalmente os tiroidianos, TSH e T4 livre, que são as alterações mais comuns,
né? E se tiver alguma alteração na menstruação, também realizar a dosagem desses hormônios relacionados com a menstruação. Então, dosar FSH, LH, estradiol, progesterona e prolactina. O excesso da prolactina pode prejudicar a menstruação. Interessante, né, pastora Ana? São Muitas informações. Muitos exames, Os exames, geralmente, o endocrinologista pede aí um livro de exames, né? São muitos. Vai retirar o sangue, né? São pelo menos umas 6 ampolas, né? Até mais. Infelizmente. E assim, um detalhe é que hoje, cada vez mais, nós da endocrinologistas recebemos pacientes grávidas encaminhadas pelos pacientes da ginecologia. Por quê? Porque nós mulheres, né, agora, além da função casa, né, trabalhamos fora, então a maternidade está ficando mais tarde, estamos aumentando de peso, fazendo menos atividade física e o diabetes gestacional está muito comum, né? Então, cada vez mais nós estamos recebendo pacientes do colega da obstetrícia para tratar diabetes gestacional. Interessante. Temos mais quadros do Tirando Dúvidas, né? Sim. Com relação aos sintomas da menopausa, né? Vamos ver o que a Antônia, uma dúvida importantíssima, pode ser a dúvida de muitas mulheres hoje. Então vamos ver o que a Antônia está precisando saber. Olá, doutora. Meu nome é Antônia. Eu gostaria de saber quais são os sintomas relacionados à menopausa. Antônia, são muitos. O mais comum são os famosos calorões, né, fogachos, que vêm do nada e também vão rápido, geralmente aqui do tórax para cima, muitas vezes prejudicando o sono quando acontece no período noturno, então isso acaba que a mulher acorda cansada, já com prejuízo na concentração, né? Já altera o humor. Mas não é só o fogacho. A falta do estrogênio, ele pode causar ressecamento na pele, ressecamento vaginal, isso pode levar à dor, né? Aumentar o risco também de infecções, pode levar a tontura, zumbido. Às vezes nós temos zumbidos que, né, tem muita paciente que fala isso, de repente tem um zumbido. E isso pode ser pela falta do estrogênio. Mas esses sintomas, eles podem variar de mulher para mulher? Podem variar. Em intensidade e também em quantidade? Também. Tem mulheres, né, que falam, gente, não senti nada, né, só soube porque a menopausa, a gente diz que está em menopausa quando já está há 1 ano, 12 meses sem menstruar. Mas existe esse período, até caracterizar 1 ano, né, da falta de menstruação, onde essa menstruação já começa a falhar. Tem mulheres que não sentem nada, estão muito bem dispostas, já outras não. Outras são muito sintomáticas. Tem mulheres que falam assim, gente, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que minhas vitaminas estão todas lá embaixo, porque de manhã é como se tivesse uma tonelada em cima de mim para levantar. E isso pode ser também a menopausa, né? Então essa indisposição, alteração no humor, o calorão, a pele seca, né? O ressecamento vaginal, aumento do risco de infecções, inclusive de infecção urinária, né? Zumbido, tudo isso pode ser pela menopausa. Doutora, você considera importante fazer reposição hormonal nesse período ou após a menopausa? Então, pastora, é muito importante colocar que nós mulheres passamos a infartar igual os homens quando entramos na menopausa, né? Então hoje nós sabemos que o estrogênio é o nosso hormônio protetor, ele protege o nosso sistema cardiovascular. Então sim, a indicação é repor esse hormônio e essa indicação é cedo, né? Porque depois que você já tem 10 anos de menopausa, já foram desenvolvidos, né? Você não regride repor esse hormônio. E assim como perde essa proteção cardiovascular, também afeta a saúde óssea. Então é quando nós começamos a perder cálcio nos ossos e podemos apresentar osteopenia e osteoporose com risco de fratura, assim, com quedas simples. Às vezes escorregou, caiu sentada, mas pode ser o suficiente
para fraturar, né? E a reposição mantém a saúde óssea e mantém essa saúde cardiovascular. É claro que é preciso ver se não tem nenhuma contraindicação, como por exemplo o câncer de mama, né? E também é claro que a decisão é da mulher, se ela se sente confortável com isso, se ela quer ou não, né? Então, se for fazer a reposição, é importante que se faça já nos primeiros sintomas. Nos primeiros quando sintomas. Começar a menopausa já. Que é quando se tem um benefício. Sim. Com certeza você que está na sua casa também tem muitas dúvidas, mas está aprendendo muito aqui com a doutora Lucely, com a pastora Ana e com essa conversa tão rica que estamos tendo. Mas nós vamos para um rápido intervalo e você permaneça aí na Boas Novas, né? Corre só tomar uma água e já volta para sentar conosco e aprendermos ainda mais e também aprendermos com a palavra de Deus que será ministrada ainda nesse programa. Continua conosco na Boas Novas que nós voltamos já. Estamos apresentando Ser e Florescer, a essência da mulher. Voltamos a apresentar Ser e Florescer, a essência da mulher. Estamos de volta com o Ser e Florescer. Você não esqueça de acessar o QR Code que está aí na sua tela, seguir as nossas redes sociais. No Instagram, programa Ser e Florescer e também boasnovas.amazonas. Mandamos um abraço todo especial aos nossos ouvintes da Rádio Boas Novas 107.9, que todos os sábados às 17 horas estão ligados na programação, também recebendo todas as informações que vão para a TV e para a rádio. Que Deus te abençoe e continue conosco, é uma alegria estarmos na sua companhia. Mas no nosso programa de hoje, nós estamos conversando sobre o tema Minha Saúde, Meu Estilo de Vida. Que mudanças no estilo de vida você recomendaria para as mulheres manter um equilíbrio hormonal saudável? Nós temos tantas perguntas, né? E muitas vezes, não é, pastora Ana? Uma mudança simples no estilo de vida já faz a diferença. Faz a total diferença. Eu gostaria de ouvi-la para saber sobre essa informação, confirmar sobre o estilo de vida, como deve ser de uma mulher. Bom, gente, que vamos estender para toda a família. Né? Então, o estilo de vida, ele trata e previne doenças. O estilo de vida, eu gosto de falar para os meus pacientes que ele começa no prato e passa pelo movimento. E que a família tem que estar junto, né? Não pode ser assim. Meu pai é diabético, então vou fazer uma comida diferente para ele e outra comida para o restante da família. Não, tem dois fatores aí. Se o pai é diabético, existe essa genética na família, né? Nos filhos ali. Essa genética ela pode ficar adormecida e não se manifestar se essa família tiver um estilo de vida saudável, que passa pela alimentação saudável, prato saudável, eu não gosto de falar em dieta, que leva à restrição, né? E pela prática de atividade física regular. Desde a pandemia, a OMS passou a recomendar atividade física no mínimo 5 vezes por semana. No mínimo. Por quê? Porque o que mais levou ao agravamento da Covid-19 não foram as comorbidades como hipertensão, asma, diabetes, não. Foi o aumento do peso. Então, nós começamos a ver jovens, né, morrendo, perdendo a vida para a Covid-19. E o que eles tinham em comum? O aumento da circunferência abdominal. Nem sempre ela era aquela obesidade difusa. Então é essa barriga aqui, né, o famoso estômago alto, ele que é um tecido inflamatório, é ele que aumenta a pressão, aumenta o açúcar, o colesterol. Tudo isso está ligado àquilo que nós conversamos lá no início, resistência à ação da insulina. Então, para combater isso, precisa ter atividade física regular e aí tem que ter atividade aeróbica. O que é atividade aeróbica? Caminhada, corrida para quem pode correr, natação, né? Bicicleta e anaeróbica. Precisa levantar peso,
não aquele peso, não vou para academia. Não, pode ser o peso do próprio corpo. Os jogadores fazem muito isso, né? Agachamento. As orientais fazem muito isso, demoram para envelhecer, né? Caminham rápido, tem mais habilidade. Então a atividade física, ela previne doenças crônicas, ela previne o idoso frágil, né? Então hoje de manhã escutei uma reportagem do Trabalhar no rádio que falava assim, que agora nós já igualamos o número de jovens de 18 até 35 anos é igual ao número de pessoas acima de 60 anos, né? Então não é mais uma pirâmide, né? Tá diferente esse desenho. E aí a gente precisa pensar em saúde nessa terceira idade. Então, desde prevenir queda, né, de prevenir, de não ser o idoso frágil, inclusive o Alzheimer, a única coisa que nós temos sólida é isso. Quando se pratica musculação, produzimos uma enzima que protege contra o Alzheimer. E a importância, né, de termos bons hábitos. E hoje, inclusive, nós temos um quadro como tema essencial, né, tratando desse assunto, que é o Saúde em Dia. A fisioterapeuta Beatriz Lima é quem vai trazer boas dicas para os cuidados com o corpo no dia a dia. Olá pessoal, olá pastora Simeia, pastora Ana, eu sou a Beatriz Mota, sou fisioterapeuta e hoje eu trouxe aqui para compartilhar com vocês alguns exercícios, alongamentos de mobilidade, relaxamento para o bem-estar corporal e vocês fazerem aí ao acordar, durante o intervalo do trabalho e ao chegar em casa. Confere aí. A gente vai começar pelo exercício de alongamento pela manhã. Ao acordar, é bom alongar primeiramente o pescoço ali para um lado, 10 segundos, segura. Dobra para o outro lado, segura também, 10 segundos. Depois eleva a cabeça para frente e alonga por mais 10 segundos. Depois, a gente vai alongar os braços. Vamos levar a palma da mão lá para a costa e com o braço ponta lateral, vamos alongar por uns 30 segundos. Faz a mesma coisa com o outro lado e relaxa. O próximo exercício você vai alongar a sua coluna, vai sentar na beira da cama, com o braço vai levar para o lado, esticar bem a parte lateral ali da coluna, aguarda 30 segundos, relaxa e depois o outro lado. Próximo exercício é um exercício de mobilidade da coluna que a gente pode estar ali executando no intervalo do nosso trabalho. A gente vai pegar uma cadeira, posicionar as mãos sobre a cadeira, esticar a coluna lá atrás, espera uns 30 segundos também e volta. A gente pode repetir esse exercício 10 vezes. Após esse exercício, é muito importante nos conscientizarmos da nossa postura quando estamos sentadas frente ao computador. Lembrar sempre de manter a postura ereta da coluna sem relaxar. Agora, os exercícios de relaxamento, quando a gente chega em casa, tá com aquela musculatura mais fadigada, né? Vamos ali deitar, abrir os braços, elevar uma perna e dobrar. Vamos manter nessa posição por 1 minuto. Após 1 minuto, você vai relaxar, levantar a outra perna e passar para o outro lado. Após 1 minuto, relaxa e vamos para o próximo exercício. Você vai continuar com os braços abertos, deitada, dobra os 2 joelhos e joga para um lado e para o outro. Fazemos isso 10 vezes e relaxamos. Então, mulheres, é isso. Essas foram as dicas que eu trouxe hoje para vocês. Lembrando que é muito importante todos os dias cuidarmos, procurarmos melhorar. Isso vai melhorar nossa autoestima, nossa saúde. Importante te lembrar sempre de fazer alguma atividade física também. Isso aqui é o básico, mas é muito importante a gente ter uma atividade física diária. Viu só como pequenas atitudes ao acordarmos já ajudam no cuidado? Cuidado com o corpo e logo da nossa mente.
Uma coisa ajuda a outra, é um efeito dominó, sabe? Você cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida do seu espírito, cuida de você e vice-versa. Isso é necessário. Sendo assim, você tem cuidado de você? De verdade? Pergunte para si mesma, será que eu tenho cuidado de mim? Pense e responda para si mesma. Mas nós chegamos agora no Ser e Florescer em um momento muito especial do nosso programa. O Criador do mundo e de todos nós sempre tem algo a ministrar para o nosso coração. E vamos ver o que a sua palavra diz? Chegou a hora de criar raízes. Pois é, um momento muito especial onde nós temos a base da Palavra de Deus para nós estarmos pensando e exatamente fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos para a nossa vida, para valorizar a vida. Acontece com bastante frequência nos pegarmos dando várias desculpas para não incluir algo novo em nossa rotina, como, por exemplo, ter o autocuidado, né? Autocuidado é o que nós fazemos por nós mesmos para mantermos nossa saúde em dia, para prevenir doenças, para ter bem-estar e para nos sentirmos felizes com a nossa própria palavra de Deus que nós lemos, já bem explicativa, de uma forma bem simples e direita, que significa cuidarmos de nós mesmos, cuidado de si. Indo um pouco mais além, está relacionado ainda em ter consciência de seu corpo, da sua saúde física, emocional e espiritual. É ter autoconhecimento. Na prática, entender o que é autocuidado é fazer escolhas de forma consciente daquilo que te faz bem. Consequentemente, elas vão preservar ou melhorar sua saúde mental ou física. Isso tudo nós verificamos ainda há pouco na conversa com a nossa convidada, a nossa doutora aqui. Portanto, a vida deve ser valorizada e o cuidado que temos de nós mesmos demonstra essa valorização. Precisamos ter a compreensão da responsabilidade, da preservação e defesa da vida. E isso começa em nós. Temos que defender a nossa própria vida, iniciando pelo respeito à nossa dignidade humana e também a dos outros. Quando nós olhamos para a sociedade como um sistema vivo, temos de admitir que uma sociedade ideal é aquela em que a vida encontra as melhores oportunidades para se manter, para emergir, desenvolver-se e realizar todo o seu potencial. Acho que muitas vezes todos nós esquecemos do essencial. Deus nos deu a vida para que possamos viver com liberdade. Jamais prisioneiros, Deus nos desejou, nos desenhou, nos criou. Por este motivo, nós devemos valorizar e agradecer a importância da vida. Devemos viver com veemência. E a importância de termos uma vida harmoniosa e saudável está nas escolhas que nós fazemos. Tudo isso é tão simples como a arte de nos amar, ter o amor próprio. Deseja ser amado? Então ame-se. Deseja sucesso? Conquiste com determinação os seus ideais. Deseja uma vida diferente? Faça a diferença. Quebre os paradigmas e viva a vida plenamente. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, no Salmo 139, diz assim: eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Vemos que no decorrer da nossa vida temos a tendência de acostumar com a vida e não valorizarmos a sua grandeza. O nosso nascimento, como deveríamos estar sempre olhando e valorizando. Certa vez eu li de uma autora bem conhecida, Joyce Meyer, de que ela não valorizava mais o dia do seu nascimento,
por conta de sua idade já um tanto avançada. Ela achava tão normal que não era mais um dia festivo. Então, num dado momento, Deus a cobrou e falou com ela para que meditasse no Salmo 139. Ela o fez e compreendeu o valor da vida, o valor do cuidado com a vida. E, acima de tudo, a oportunidade de que o Criador estava dando a ela por estar viva. Ela aprendeu a lição e daí passou a comemorar uma semana de aniversário, cada dia com pessoas diferentes e importantes da sua vida. Então, o significado desse salmo, ele relata o Deus que tudo sabe e está presente em todo lugar. Quando o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, declara que Deus sabe mais sobre nossa vida do que nós mesmos. O conhecimento de Deus vai ao mais profundo do nosso ser, onde nem mesmo nós somos capazes de ir. Significa que a valorização que Ele dá à nossa vida é além do que pensamos. E o salmista fala sobre como Deus conhece cada momento do nosso cotidiano. Ele declara que Deus percebe de longe os nossos pensamentos. O pai não conhece o pensamento do filho, o filho não conhece o pensamento do pai, o marido não conhece o pensamento da esposa e nem a esposa o pensamento do marido. Por mais que se amem, mas Deus conhece os nossos pensamentos. Acredita-se que cerca de 10.000 pensamentos são formulados diariamente em nossa mente. Muitos desses pensamentos ocorrem num grau que nem mesmo nós percebemos conscientemente. Isso significa que Deus conhece os pensamentos que nem mesmo nós conhecemos. Por isso o salmista diz que Deus também conhece cada uma de nossas palavras antes de elas chegarem à nossa língua. Na sequência do Salmo 139, o salmista fala sobre o Deus onisciente, onipresente, mostra sua onipotência na criação do ser humano. Ele mostra Deus como um artesão perfeito que constrói sua obra de arte no lugar mais improvável. Deus forma o homem e a mulher secretamente na escuridão do ventre materno e ali o enxerga com clareza e perfeição. O salmista diz que Deus o teceu no ventre de sua mãe, como um tecelão perfeccionista que cuida detalhadamente de cada fio que é entrelaçado. Assim Deus forma um homem depois de 3.000 anos que o Salmo 139 foi escrito. A ciência descobriu que o corpo humano é tecido com bilhões de células. Alguns cientistas falam em algo superior a 30 trilhões de células. O valor é estimado porque nunca ninguém conseguiu contar. O núcleo de cada célula possui cerca de 2 metros de código genético, organizado como uma fita que assombrosamente consegue caber num espaço que é tão pequeno que precisa ser medido em milionésimos de metros. Mas ainda assim, nenhum milímetro dessa fita genética se embaraça. A ciência não sabe responder exatamente como isso pode ser possível, mas a Bíblia responde. O Salmo 139 declara que isso é possível porque o próprio Deus é quem entretece o homem. O salmista afirma que os seus membros foram escritos no livro de Deus antes que qualquer um deles existisse. A ideia seria algo como um arquiteto que planeja, que registra e executa cada detalhe do seu projeto. Nesse sentido, cada detalhe de cada membro de nossos corpos foi planejado e conhecido de acordo com o propósito soberano de Deus antes de seu desenvolvimento. A ideia é a de que o Deus que nos formou minuciosamente também planejou nossos dias até o fim, desde o começo. Refletindo sobre a vida humana, certa vez Jó declarou: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites e não passará além deles. Mais tarde, o apóstolo Paulo ficou tão extasiado quanto Davi diante desses decretos eternos de Deus. Por isso ele concluiu: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Sabemos que para que alcancemos qualidade de vida, é necessário tentarmos para como lidamos com a nossa vida. E sabemos também que a mudança de hábitos é um desafio para todos nós. E isso só acontece quando mudamos os valores. As verdades da palavra de Deus precisam ser compreendidas por nós para que as mudanças aconteçam. Precisamos crer de que Deus se preocupa com o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. É da vontade de Deus que cuidemos de nós.
visto a sua valorização para conosco, cada ser humano. Ele nos mostra o quanto somos importantes e Deus se interessa por nossa felicidade plena e nossa existência de alto valor para que possamos glorificar o nosso Criador. Então lembre-se, você possui a vida que cultiva. Se não deseja o que possui, jogue tudo para o alto e recomece. Recomeçar é sempre o melhor. Recomece quantas vezes for necessário. Recomeçar é mostrar que estamos vivos. Dê valor à vida. Ela é única e sem volta. Deus te abençoe. Vamos então orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, pela valorização que tu dás desde antes de nós nascermos. Tu já escreveste no teu livro sobre a nossa vida. Isso mostra a importância que temos para ti e a importância que nós devemos dar a nós mesmos para sermos agradáveis ao Criador e também sermos plenos de felicidade, alegria e bem-estar. Eu te peço agora por esta mulher em especial, por essa família que nos assiste, que porventura tem sido tocada por ti, por tantas orientações, mas que até agora não tem conseguido exercitar. Mas eu te peço agora, Senhor, que com esta palavra, com este programa, nós possamos, Senhor, mudar os nossos conceitos, mudar as nossas propostas, mudar as nossas atitudes e fazer com que venhamos agradar a Ti, porque Tu nos criaste com tanto amor para que possamos dar valor à vida que temos. Obrigada, Senhor, guarda essa família, resolve todas as situações complicadas, difíceis. Também Tu pode trazer cura, Senhor, para estes corações, para essas vidas e te pedir, Senhor, que Tu orientes a cada um de nós para estarmos bem. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra poderosa, pastora Ana. Como é bom nós vermos como o nosso Deus nos criou com tanto amor. E nós também devemos valorizar essa criação do Senhor, que é a nossa vida. Que Deus te abençoe. Foi uma alegria estarmos juntas em mais um Ser e Florescer. E nós estamos chegando ao final desse programa. Uma hora passa rápido, mas foi uma alegria nós estarmos aqui com você, falando de temas tão especiais. E te lembramos mais uma vez a seguir aí nas nossas redes sociais, programa Ser e Florescer. Queremos agradecer a nossa querida doutora Lucely, que esteve conosco com tanto conhecimento, com tantas informações desse tema que traz tantas dúvidas, mas que é tão importante para a nossa vida. Tem aí a oportunidade para deixar as suas redes sociais, seu contato, para as nossas queridas telespectadoras que têm querem mais informações ou talvez marcar aí uma consulta com você. Fica à vontade. Primeiro, agradecer mais uma vez, estar aqui no programa Ser e Florescer. Foi uma grande alegria, né? Poder falar um pouquinho sobre saúde. Espero ter contribuído, ter colocado de uma forma clara. Minha rede social é no Instagram, @doutora Lucely, com Y, doutora Lucely Paiva. Meu número do consultório é 92981122053. E posso deixar uma mensagem? Então, para nós mulheres sermos a protagonista das nossas vidas, né? E para podermos cuidarmos do outro, do próximo, precisamos estar bem. Então, foi belíssima a sua palavra, né? Que é isso, que é o autocuidado. E é essa mensagem que eu quero deixar. Muito obrigada mais uma vez, obrigada. Nós que agradecemos a sua disposição de estar conosco. Que Deus te abençoe e que você esteja aí sempre conosco e em outras oportunidades também. E nós queremos agradecer especialmente a você que tirou um tempo para sentar em frente à sua TV, a ligar o seu rádio e nos acompanhar aqui no Ser e Florescer. A sua companhia é muito importante e alegra o nosso coração. E assim nós finalizamos mais um programa e queremos dizer que você continue aí na programação da Boas Novas, porque é uma programação que enriquece as nossas vidas e de grande valia aí para toda a família. Que Deus te abençoe e até o próximo Ser e Florescer.
Acabamos de apresentar o programa Ser e Florescer, a essência da mulher. Te esperam no próximo programa.